O vento de Chicago não sopra, ele corta. Naquela terça-feira de novembro, o ar gelado que vinha do lago Michigan parecia carregar o cheiro metálico de neve e a promessa de uma tempestade que eu não via chegar. Eu estava parado no meio da minha sala, ainda sentindo o cheiro de tinta fresca e madeira nova, segurando o celular com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Na tela, uma mensagem de texto do meu pai brilhava como uma sentença. Descobrimos pelo corretor. Como você pode ser tão egoísta? Emily está devastada. Onde está a escritura dela? A ironia era um gosto amargo na minha boca. Algo entre café queimado e bile. Por 30 anos, eu fui o coadjuvante invisível no roteiro da família Miller. Eu era Ethan, o filho responsável, o que sabia se virar, enquanto minha irmã, Emily, era a obra-prima intocável de Arthur e Diane. Naquele momento, ouvindo o silêncio da casa que eu tinha acabado de comprar, com cada gota de suor e cada hora extra na minha oficina de câmbio, eu percebi que o vidro da nossa ilusão familiar não tinha apenas trincado, ele tinha estourado. Mas para entender por que eu estava sendo chamado de monstro por comprar meu próprio teto, precisamos voltar para o cheiro de gordura rançosa de um restaurante de beira de estrada no subúrbio de Illinois. Aos 16 anos, enquanto os amigos de Emily planejavam um verão em vilas na Toscana, pago pelos cartões de crédito do meu pai, eu estava limpando chapas de hambúrguer até as 2 da manhã. Lembro-me do nó na garganta quando vi a foto dela no Instagram segurando um gelato em Roma, enquanto eu contava moedas de gorjeta para consertar meu sapato furado. Ethan, você precisa entender as prioridades, minha mãe dizia, sem tirar os olhos do catálogo de bolsas de grife. Emily tem uma sensibilidade artística, ela precisa ver o mundo. Você é prático, o trabalho duro vai te construir caráter. O caráter que eles tanto queriam que eu construísse era na verdade uma conta bancária de reserva para as crises dela. Enquanto eu vivia em apartamentos onde o aquecimento falhava no auge do inverno e o papel de parede descascava como pele queimada, Emily saltava de um projeto criativo para outro, sempre financiada pela poupança de emergência da família, que eu descobri tarde demais ser alimentada pelos depósitos que eu fazia para ajudar meus pais com a hipoteca. Eu não estava ressentido, pelo menos eu me convencia disso todas as manhãs quando abria a porta da minha oficina, The Iron Gear. Eu gostava do cheiro de óleo de motor e do peso das chaves inglesas. Aquilo era real. A vida de Emily era um castelo de cartas mantido pelo sopro constante dos nossos pais. Mas o sopro estava ficando curto e eles decidiram que o meu fôlego seria o próximo a ser sacrificado. Eu tinha um sonho, uma casa em Lincoln Park, pequena, sólida, com uma cozinha onde eu pudesse cozinhar sem que o teto pingasse. Eu mencionei isso em um jantar de domingo 6 meses atrás. Vi o olhar que meu pai trocou com minha mãe. Não era um olhar de orgulho, era o olhar de um predador que acaba de localizar a próxima refeição. É uma ideia maravilhosa, Ethan, meu pai disse, limpando o canto da boca com o guardanapo de linho que eu pagara. Emily realmente precisa de estabilidade. O aluguel dela em Chicago tá matando a gente. Seria um gesto tão nobre da sua parte? Eles não perguntaram, eles assumiram. E naquele momento, enquanto eu fingia checar meu telefone na cozinha deles, eu ouvi o que realmente pensavam de mim. A cozinha dos meus pais em Naperville sempre teve aquele cheiro de lavanda e madeira encerada. Um aroma que projetava uma classe que eles mal podiam sustentar. Eu estava parado no corredor, segurando um conjunto de chaves de reserva que meu pai havia pedido. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo tilintar de talheres de prata contra a porcelana. Eu ia entrar, mas o som do meu nome, pronunciado pela minha mãe com uma doçura calculada, me pregou ao chão de carvalho. Ethan é sólido como uma rocha, Arthur, ela disse, e eu pude quase ver o sorriso satisfeito dela. Ele tem economizado cada centavo daquela oficina suja. O corretor me disse que ele já tem o suficiente para uma entrada agressiva em Lincoln Park. Faz sentido, meu pai respondeu, a voz rouca de quem passou a vida delegando problemas. Emily não pode ser deixada para trás. O apartamento dela no North Side é um cubículo. Se o Ethan comprar a casa no nome dela, ou pelo menos garantir as parcelas, ela finalmente terá o status que merece. É o dever dele. Ele é o irmão mais velho, afinal. O mundo pareceu inclinar. O peso das chaves na minha mão parecia o peso de um motor de caminhão. Por anos eu enviei cheques para ajudar com a hipoteca deles. Eu consertei o telhado daquela
naquela casa. Paguei pela nova caldeira no inverno passado quando eles alegaram estar curtos de caixa. Enquanto isso, eu dormia em um colchão no chão do meu estúdio em cima da oficina, com o cheiro de fluido de freio impregnado nos meus lençóis e o barulho constante do tráfego da I-90 na minha janela. Eu me lembrei da semana anterior. Minha mãe estava ostentando uma bolsa Prada de couro legítimo, um presente de uma amiga. Ela mentiu, sem nem piscar. Naquele momento, no corredor, a ficha caiu com o estrondo de uma prensa hidráulica. Meus pais não estavam passando necessidade. Eles estavam canalizando o meu suor, o sangue que eu deixava nas engrenagens da The Iron Gear, diretamente para o estilo de vida de It Girl da Emily. Eu não entrei na cozinha. Dei meia volta, a sola das minhas botas de trabalho deixando marcas quase imperceptíveis no tapete caro, e saí pela porta dos fundos. O ar frio de Chicago nunca foi tão bem-vindo. Entrei no meu Ford F-150 caindo aos pedaços e fiquei lá, as mãos tremendo no volante, o couro gasto rangendo sob meus dedos. Naquela noite, eu não consegui fechar os olhos. A luz fluorescente da minha cozinha piscava ritmicamente, um remeti irritante de tudo o que eu ainda não tinha consertado na minha própria vida, porque estava ocupado demais mantendo o castelo de cartas dos Miller em pé. Eu pensava na Emily, a mesma Emily que aos 24 anos ainda ligava para o papai chorando porque o trabalho na galeria de arte era estressante demais e ela precisava de um retiro espiritual em Sedona. Ela nunca soube o que era ter as mãos pretas de graxa que não sai nem com solvente. Ela nunca soube o que era ter que escolher entre pagar o seguro da oficina ou jantar algo que não fosse macarrão instantâneo. E agora, ela achava que o meu maior triunfo, a casa que eu planejei por uma década, era um prêmio de consolação por ela ser especial. A clareza veio por volta das 4 da manhã. Se eles queriam um Ethan prático e responsável, era exatamente isso que teriam, mas não da forma que imaginavam. Eu peguei meu laptop, abri o e-mail do corretor e digitei a frase que mudaria tudo. A proposta está de pé, mas o nome no contrato será exclusivamente o meu, e quero o fechamento em 15 dias. Sigilo total. Eu ia comprar a casa, mas Emily não teria nem o código da porta. O ar-condicionado da agência bancária no centro de Chicago tinha um cheiro de papel novo e desinfetante caro, um contraste violento com o aroma de metal oxidado que parecia ter se tornado parte da minha pele. Eu estava sentado em uma cadeira de couro sintético, observando a caneta de metal pesado na minha mão. Assinar aquele documento era como trancar uma porta que eu vinha tentando fechar há 15 anos. O corretor, um homem de terno impecável chamado Marcos, sorriu de forma profissional. Parabéns, Sr. Miller. Lincoln Park acaba de ganhar um novo morador. Eu não sorri de volta. Apenas senti o peso do papel sob meus dedos. Aquele era o meu dinheiro. O dinheiro das noites em que minhas costas gritavam de dor sobre o chassi de caminhões, das manhãs em que eu acordava com os pulmões ardendo pelo frio da oficina. Era a minha liberdade. Mas enquanto eu guardava a minha via do contrato na pasta, meu celular vibrou no bolso. Era Emily. Eu hesitei, o polegar pairando sobre a tela. O nome dela brilhava com uma foto de nós dois de 5 anos atrás, no Natal em que eu tinha comprado para ela um colar de ouro que me custou 3 meses de aluguel, enquanto ela me deu um cartão de obrigado escrito à mão em 5 segundos. Atendi. Ethan, você não vai acreditar. A voz dela veio aguda, carregada daquela empolgação performática que ela usava para conseguir o que queria. Eu acabei de sair de lá. A casa de 3 quartos com o quintal de carvalhos é perfeita. O papai disse que você já estava cuidando de tudo. Eu já até escolhi o tom de cinza para as paredes da sala de estar. Um nó se formou na minha garganta, mas não era de tristeza. Era uma náusea fria. Meus pais nem tinham esperado eu assinar os papéis para entregar as chaves da minha vida para ela. Na cabeça dela, o roteiro já estava escrito. Eu era o produtor executivo e ela era a estrela. 3 quartos, é? Minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Sim, e a melhor parte, Ethan. Ela fez uma pausa dramática, como se estivesse me concedendo uma honraria real. Eu decidi que vou deixar você ficar com o quarto de hóspedes do sótão se algum dia você precisar de um lugar para dormir. Sabe, caso a sua oficina não vá bem ou algo assim. Família para essas coisas, né? O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do tráfego pesado lá fora. O quarto de hóspedes, no sótão, na casa que eu estava pagando com o suor que ela desprezava. O descaramento era tão absoluto que chegava a ser quase fascinante, como observar um desastre em câmera lenta. Ela não estava me agradecendo, ela estava me oferecendo migalhas do meu próprio banquete. Isso é muito generoso da sua parte, Emily, respondi, cada palavra saindo como um bloco de gelo. Eu sei, eu sou um anjo. Bom, preciso desligar. Vou ver uns catálogos de móveis na Restoration Hardware. O papai disse que você pode cobrir o depósito dos móveis também, né? A gente se fala. O sinal de linha ocupada ecoou no meu ouvido como um batimento cardíaco. Voltei para minha caminhonete e dirigi até Lincoln Park. Parei em frente à casa de tijolos aparentes, a estrutura sólida e elegante sob a luz cinzenta da tarde. Eu tinha as chaves no bolso. Meus pais achavam que eu era o banco deles. Emily achava que eu era o
zelador dela. Eles esperavam um sacrifício. Eu ia entregar uma lição. Naquela tarde, em vez de ligar para meus pais para confirmar a doação, eu liguei para uma empresa de segurança. Eu não ia apenas morar naquela casa. Eu ia transformá-la em uma fortaleza onde o sobrenome Miller, exceto o meu, não teria permissão de entrada. A chave girou na fechadura com um clique seco. Um som que ecoou pelas paredes vazias da sala como um disparo. Pela primeira vez, o cheiro de uma casa não era o de mofo de porão ou de gordura de fritura dos vizinhos. Era o cheiro de possibilidade. Mas enquanto eu caminhava pelo piso de carvalho recém-encerado, meus passos pareciam pesados demais para um homem que acabara de realizar o sonho de sua vida. Eu não estava apenas entrando em uma casa. Eu estava entrando em um bunker emocional. Passei o resto da tarde na oficina, mas minha mente estava a quilômetros dali. Meus dedos, calejados e manchados de óleo preto que parecia ter se tornado parte da minha digital, trabalhavam no câmbio de um Cadillac antigo por puro instinto. O som das ferramentas pneumáticas e o chiado do rádio velho eram um único conforto. Ali eu era o mestre. Ali as máquinas não mentiam e não esperavam que eu me desintegrasse para que elas pudessem brilhar. No final do expediente, enquanto eu limpava a bancada com um trapo imundo, recebi uma notificação de entrega. Não era para a oficina. Era um e-mail da Restoration Hardware. O endereço de entrega? A minha nova casa em Lincoln Park. O nome no destinatário? Emily Miller. Senti um calor subir pelo meu pescoço. Uma raiva sorda que pulsava no ritmo das luzes fluorescentes da oficina. Ela já estava encomendando móveis, sofás de linho belga, mesas de centro de mármore, luminárias de design que custavam mais do que o faturamento de uma semana de The Iron Gear. E a cobrança estava pendente, aguardando a autorização do titular da conta secundária. Ou seja, eles não tinham apenas planejado me tirar a casa, eles já estavam fatiando meu futuro antes mesmo de eu me sentar à mesa. Voltei para casa à noite. Lincoln Park estava mergulhada em uma névoa fria que transformava os postes de luz em sentinelas fantasmagóricas. Eu não liguei as luzes principais. Usei apenas a lanterna do celular para caminhar até o painel de segurança que a empresa tinha acabado de instalar. Digitei o código, uma data que ninguém na minha família lembraria. O dia em que abri minha oficina sozinho, sem $1 de ajuda de ninguém. Sentei-me no chão da sala vazia, as costas encostadas na parede fria. O silêncio era absoluto, mas na minha cabeça eu ouvia os gritos de alegria de Emily e o tom paternalista do meu pai. Eles achavam que tinham me domado. Achavam que o Ethan no prático ia baixar a cabeça, assinar os cheques e aceitar o quartinho no sótão com um sorriso de gratidão. Tirei do bolso uma pequena caixa de metal. Dentro estavam as capturas de tela que eu tinha impresso, as conversas que eu ouvi por acaso e as mensagens que meu pai enviou para o corretor pelas minhas costas. Eu olhava para aqueles papéis como um general estuda um mapa de um inimigo. Eu estava sendo cercado. Meus pais começaram a ligar para parentes distantes em Ohio e na Flórida, contando a grande notícia de como eu estava sendo um filho exemplar e comprando um lar para a pobre Emily que não tinha sorte na vida. O palco estava sendo montado para que, se eu dissesse não, eu não fosse apenas um irmão difícil, mas o vilão que destruiu a harmonia da família diante de todos os Miller. A imersão no conflito era total. Eu sentia o nó na garganta, aquele que impede a respiração, não de tristeza, mas da percepção de que para eu ter minha vida, eu teria que matar a imagem que eles tinham de mim. E eu estava pronto para puxar o gatilho. A calmaria de Chicago era uma mentira. O silêncio que reinou na minha nova sala de estar por 48 horas era apenas o olho do furacão, o vácuo que precede o impacto. Eu estava sentado no balcão da cozinha, o mármore frio contra meus braços, tomando um café que já tinha perdido o calor há muito tempo. O único som era o tique-tique metálico do radiador tentando lutar contra o gelo que subia pelas janelas. E então, o meu mundo explodiu em notificações. 47 chamadas perdidas, 12 mensagens de voz e um SMS de Emily que fez o café amargo subir pela minha garganta. Estamos na frente da casa com o caminhão de mudança. Por que a minha chave não está funcionando? Ethan, para de brincadeira e atende a porra do telefone. Eu não respondi. Caminhei até a janela da frente e afastei levemente a persiana. Lá fora, um caminhão da U-Haul estava estacionado em cima da calçada, bloqueando a visão da rua. Meu pai, Arthur, estava chutando a base da minha porta de carvalho com seus sapatos de golfe caros, o rosto vermelho como um carvão em brasa. Minha mãe segurava Emily, que encenava um colapso digno de um Oscar, soluçando dramaticamente enquanto apontava para as minhas janelas. Eu abri a porta. O ar gelado de Chicago entrou como uma lâmina, mas o ódio que emanava deles era mais cortante. Ethan, que diabo significa isso? Meu pai gritou, avançando um passo, o hálito cheirando ao uísque matinal e indignação. A Emily está aqui com as coisas
coisas dela. O corretor disse que você fechou o negócio ontem. Por que trocou as fechaduras da casa dela? Da casa de quem, pai? Minha voz saiu num sussurro gelado, tão baixa que ele teve que parar de gritar para ouvir. Não comece com esses joguinhos semânticos. Minha mãe interveio, a voz trêmula de fúria contida. Nós discutimos isso. Emily precisa desse lugar para recomeçar. Você tem a sua oficina, você tem a sua vida de mecânico. Ela é sua irmã. Como você pode ser tão cruel a ponto de deixá-la aqui no frio com toda a mobília que você prometeu pagar? Olhei para Emily por cima do ombro da minha mãe. Os olhos dela, geralmente tão brilhantes e calculistas, estavam fixos em mim com um brilho de puro veneno. Ela não estava chorando de verdade. Não havia lágrimas, apenas o borrar da maquiagem cara que ela tinha aplicado cuidadosamente para parecer uma vítima. Eu nunca prometi nada. Eu disse, cada palavra pesando 1 tonelada. Eu comprei esta casa com o dinheiro que guardei em 10 anos de graxa em noites sem dormir, e eu vou morar nela, sozinho. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir o motor do caminhão de mudança roncando na rua. O rosto do meu pai passou de vermelho para um tom de roxo doentio. Ele deu um passo à frente, o dedo indicador tremendo a centímetros do meu peito. Se você não entregar essas chaves agora, Ethan, se você não fizer o que é certo pela sua família, considere-se morto para nós. Você não é mais um Miller. Você é apenas um estranho que roubou o futuro da própria irmã. Eu ia fechar a porta. Eu ia encerrar aquilo ali. Mas então, Emily deu um passo à frente. O choro falso desaparecendo instantaneamente, substituído por um sorriso que me gelou a espinha. Você acha que venceu, Ethan? Ela sussurrou, chegando tão perto que eu senti o cheiro do seu perfume de gardênia. Você não tem ideia do que o papai fez para garantir que esse dinheiro fosse seu. Você realmente acha que aquela sua oficina de fundo de quintal rendeu tanto assim sozinho? Meu coração falhou uma batida. Olhei para o meu pai e pela primeira vez vi algo além de raiva. Vi medo. O tempo pareceu congelar. O vento de Chicago, que antes cortava, agora parecia ter parado, deixando um vácuo sufocante entre mim e o meu pai. O rosto dele, antes uma máscara de autoridade paterna, estava desmoronando. A pele sob seus olhos parecia subitamente mais fina, revelando uma fragilidade que eu nunca tinha visto. Emily, ao lado dele, mantinha um sorriso de lado, os olhos brilhando com a malícia de quem guarda o as de espadas na manga. Do que ela tá falando, pai? Minha voz saiu fria, cortante como o gelo que se formava nos degraus do pórtico. Que história é essa de que minha oficina não rendeu o suficiente sozinho? Meu pai tentou falar, mas o som morreu na garganta dele. Ele desviou o olhar para o asfalto úmido, as mãos mergulhadas nos bolsos do casaco de lã. Foi minha mãe quem interveio, a voz subitamente suave, perigosamente maternal. Ethan, querido, seu pai só queria garantir que você tivesse sucesso. Quando você abriu The Iron Gear, as coisas estavam difíceis. Ele usou alguns contatos, fez alguns investimentos em seu nome para que o fluxo de caixa nunca secasse. Um zumbido começou nos meus ouvidos. O chão sob minhas botas de couro parecia ceder. Em meu nome. O peso daquelas palavras era maior do que qualquer motor que eu já tivesse içado. Eu sempre me orgulhei de cada centavo, de cada nota de dólar com cheiro de graxa. Agora, eles estavam me dizendo que minha independência era uma miragem, uma construção deles para me manter produtivo até que precisassem colher o fruto. Vocês usaram a minha empresa? O nó na minha garganta agora era de puro nojo. Vocês usaram o meu trabalho para lavar o dinheiro que queriam dar para ela? Não seja dramático, Emily interrompeu, cruzando os braços sobre o casaco de pele sintética. Foi um acordo familiar silencioso. Você ficava com a fama de empresário e de sucesso e a gente garantia que o dinheiro voltasse para quem realmente importa. Essa casa não é sua conquista, Ita. É o nosso fundo de pensão. Agora, abre a porra da porta. Eu recuei um passo, a mão instintivamente buscando o celular no bolso. O ódio que eu sentia era algo físico, uma pressão atrás dos olhos que fazia a visão turvar. Mas, no meio daquela tempestade de acusações, meu celular vibrou. Um som curto, agudo. Era uma notificação do chat da família. Miller's Legacy. Emily, no meio da sua fúria, não percebeu que ainda segurava o celular dela. Ela acabava de enviar uma mensagem, mas no desespero de coordenar o ataque, o dedo dela escorregou. A mensagem não foi para o namorado ou para alguma amiga da galeria. Foi para o grupo onde eu, meu pai e minha mãe estávamos. Eu olhei para a tela. Meus pais ainda não tinham visto. Emily ainda estava gritando sobre gratidão e dever. A mensagem dizia: ele está resistindo, mas o papai já começou a ameaçar com o lance dos empréstimos fantasmas na oficina. Mais 10 minutos de pressão e ele entrega as chaves. Assim que o nome estiver no meu, eu vendo essa droga de Lincoln Park e a gente se muda para a Flórida como planejado. Deixem ele com a oficina quebrada. Ele adora aquela graxa mesmo. O sangue nas minhas têmporas pulsava como
um pistão desgovernado. A clareza que me atingiu foi mais forte do que qualquer golpe. Não era apenas sobre uma casa, era sobre uma demolição coordenada da minha vida. Eles não queriam apenas um teto para Emily. Eles queriam usar-me como o combustível para a fuga deles, deixando-me para trás com as dívidas e as cinzas de uma empresa que eu achava que era minha. Levantei o celular e mostrei a tela para meu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o caminhão de mudança na rua pareceu desligar o motor. A Flórida parece ótima nesta época do ano, pai, mas acho que vocês vão ter que ir para lá de ônibus. E a Emily, ela pode ir a pé. O rosto do meu pai não ficou apenas pálido. Ele adquiriu uma tonalidade acinzentada, a cor das cinzas de um cigarro esquecido na chuva. O silêncio que se seguiu à leitura daquela mensagem foi tão pesado que eu conseguia ouvir o estalo do gelo se expandindo nas calçadas de Lincoln Park. Emily, percebendo o vácuo de som, olhou do pai para mim e depois para o celular que eu ainda segurava como uma arma carregada. O sorriso dela não desapareceu de imediato. Ele murchou, transformando-se numa careta de pânico puro. Ela tentou avançar, as unhas bem feitas arranhando o ar como se pudesse puxar as palavras de volta para dentro do aparelho. Ethan, não, isso foi... Eu estava brincando, eu estava com raiva porque você foi grosso. A voz dela subiu 3 tons, raspando no desespero. Brincando, Emily? Eu dei um passo atrás, entrando no limite da minha própria porta. Você detalhou um plano de liquidação de ativos. Você falou sobre empréstimos fantasmas. Você falou sobre me deixar com uma oficina quebrada enquanto vocês tomam sol em Miami com o meu dinheiro. Olhei para o meu pai, o homem que eu idolatrava quando criança, o homem que eu achava que estava me ensinando o valor do trabalho duro enquanto me via chegar em casa às 3 da manhã coberto de óleo diesel. Quanto, pai? Minha voz era um sussurro perigoso. Quanto da The Iron Gear você sujou com o seu jeitinho? Você realmente usou as contas da minha empresa para movimentar dinheiro que não era seu? Você me transformou em um testa de ferro sem que eu soubesse? Arthur Miller finalmente encontrou sua voz, mas ela não era mais a voz do patriarca, era a voz de um apostador que acabou de ver a última carta ser revelada. Ethan, você não entende o mundo dos negócios, as coisas são cinzas, não são pretas e brancas. Eu só estava protegendo o patrimônio da família. Se a sua oficina cresceu, foi porque eu pavimentei o caminho. Você nos deve essa casa como compensação pelos riscos que eu assumi por você. A audácia daquela frase foi o golpe final na última centelha de afeto que eu guardava por eles. Ele não estava arrependido, ele estava tentando racionalizar o roubo da minha identidade profissional. Naquele momento, o frio de Chicago pareceu migrar para dentro do meu peito, congelando qualquer rastro de hesitação. Vocês têm 5 minutos para tirar esse caminhão da frente da minha casa. Eu disse, cada palavra saindo como um bloco de gelo sólido. Se esse motor ainda estiver ligado daqui a 5 minutos, a polícia de Chicago vai receber não apenas uma denúncia de invasão, mas essas capturas de tela e o acesso completo aos livros contábeis da oficina que eu acabei de autorizar para o meu advogado. Você não faria isso? Minha mãe sibilou, a máscara de doçura finalmente caindo para revelar a mesma frieza calculista de Emily. Você destruiria o seu próprio pai? Você iria para a cadeia com ele se houver algo errado naquelas contas, Ethan? Lembre-se, o seu nome está no topo do contrato. Ela estava certa, e ela sabia disso. Eles tinham me cercado com uma precisão cirúrgica. Se eu os denunciasse, eu poderia afundar junto. Eles achavam que o medo do escândalo e da ruína financeira me manteria na coleira. Eles achavam que eu preferia ser um escravo dono de uma casa do que um homem livre nas ruínas de uma oficina. Eu prefiro ver a The Iron Gear queimar até o chão comigo dentro do que dar mais um centavo para alimentar parasitas como vocês. O tempo tá correndo. 4 minutos. Bati a porta. O som do carvalho batendo contra o batente ecoou como um trovão pela sala vazia. Corri para a janela e os vi parados ali, um trio de traidores sob a luz pálida do inverno. Emily começou a gritar, quicando o pneu do caminhão de mudança. Meu pai apenas olhava para a porta fechada, com os ombros caídos. Eu não esperei para ver se eles iriam embora. Subi as escadas, o coração martelando contra as rebelas, e liguei para o único homem em que eu podia confiar agora. Sarah, minha contadora e antiga amiga de faculdade. Sarah, sou eu. Preciso que você bloqueie todos os acessos externos às contas da oficina agora e me consiga o contato do melhor advogado criminal e tributário de Illinois. A casa caiu e eu não vou ser o único soterrado. O som do motor do caminhão da U-Haul roncando e se afastando pela Fullerton Avenue não trouxe paz. Trouxe apenas um silêncio carregado, como o peso antes de um desabamento. Eu assisti, pela fresta da persiana, a fumaça do escapamento se dissipar no ar gelado, enquanto
enquanto meu pai e Emily entravam no carro dele, batendo as portas com uma fúria que parecia sacudir os alicerces da minha nova casa. Eu estava sozinho, mas a casa, antes meu santuário, agora parecia um mausoléu de segredos. 2 horas depois, eu estava na minha oficina, a The Iron Gear. Eram 3 da manhã. O brilho azulado e frio do monitor do escritório era a única luz em meio às silhuetas das carcaças de metal dos carros suspensos nos elevadores. Sarah, minha contadora, estava na linha, a voz dela soando cansada e afiada como uma navalha. Ethan, é pior do que pensávamos, ela disse, o som de digitação frenética ecoando no fundo. Seu pai não apenas pavimentou o caminho, ele abriu 3 linhas de crédito rotativo em nome da empresa, usando sua assinatura digital. Há empréstimos de curto prazo com juros que fariam um agiota chorar. E o dinheiro, Ethan, o dinheiro não entrou na conta da oficina. Ele foi transferido em parcelas limpas para uma conta de investimento em nome de uma empresa de fachada, a EM Legacy Holdings. EM de Emily Miller. Eu sussurrei, sentindo o gosto de ferrugem na boca. Exato. E aqui está a bomba. Há uma cláusula de inadimplência. Se a oficina não pagar a próxima parcela em 10 dias, as garantias são acionadas. E a garantia principal, Ethan, não é a oficina. É o seu imóvel em Lincoln Park. Ele usou a promessa de compra da sua casa como colateral antes mesmo de você assinar o contrato final. O soco no estômago teria doído menos. Meu pai não estava apenas me roubando. Ele tinha montado uma armadilha onde, se eu não entregasse a casa para Emily de livre e espontânea vontade, o sistema financeiro a tiraria de mim para pagar as dívidas que ele mesmo criou em meu nome. Era um cheque-mate de uma crueldade quase artística. Eu desliguei o telefone. Meus olhos ardiam, não de cansaço, mas da fúria pura que parecia ferver o sangue nas minhas veias. Caminhei até a oficina, o cheiro de óleo e metal parecendo subitamente estranho, como se o lugar que eu construí tivesse sido contaminado por um vírus. Peguei meu celular e vi que a batalha tinha se movido para um novo território. Emily tinha postado uma foto nos stories do Instagram, uma imagem dela abraçada aos nossos pais, os olhos vermelhos, provavelmente por causa de um filtro. Agora eu sabia, com a legenda: algumas pessoas preferem paredes frias do que o calor da própria família. Meu irmão nos expulsou no meio da tempestade de Chicago para ficar com uma casa que meu pai ajudou a pagar. O egoísmo não tem limites. #família traída. #justiça para Emily. O post já tinha centenas de curtidas. Parentes que eu não via há anos comentavam chamando-me de ingrato e monstro. Um deles até sugeriu um boicote a The Iron Gear, mas o ápice foi o link que ela fixou na bio. Uma campanha no GoFundMe intitulada Um Teto para Emily, recuperando o que foi prometido. Eles estavam tentando me destruir socialmente para me forçar a aceitar o acordo de paz, mas eles esqueceram de uma coisa fundamental sobre mecânicos. A gente sabe como desmontar as coisas, até chegar à peça que está causando a falha. Eu peguei meu laptop e abri os arquivos da oficina que meu pai achava que eu nunca entenderia. Os registros de auditoria interna que eu mantinha em um servidor privado, longe dos olhos de Sarah. Eu não ia apenas me defender. Eu ia expor a estrutura podre que eles chamavam de família para todo mundo ver, mesmo que isso significasse que eu teria que caminhar pelo fogo. A crise tinha atingido o ápice. Eu estava encurralado entre a falência, a prisão e a perda do meu único lar. Era hora de parar de ser o filho responsável e começar a ser o homem que eles tanto temiam. O silêncio do meu escritório era cortado apenas pelo zumbido elétrico do servidor. Eu não sentia sono. O cansaço tinha sido substituído por uma adrenalina gélida, aquela clareza que um cirurgião sente antes de um corte decisivo. Na tela, o arquivo final estava pronto. Eu o chamei de A Anatomia de uma Mentira. Eram 3 da manhã quando apertei o botão postar. Eu não apenas respondi ao post de Emily, eu o desmontei. Publiquei as capturas de tela das mensagens dela no grupo da família, onde ela detalhava o plano de me quebrar e vender a casa para fugir para a Flórida. Anexei os registros de transferência da EM Legacy Holdings e, o golpe de mestre, o áudio da câmera de segurança do meu pórtico, onde meu pai admitia ter usado a minha oficina para limpar dinheiro. A internet não dorme e o algoritmo de Chicago adora uma queda de máscara. Em menos de 1 hora, o GoFundMe de Emily foi inundado de denúncias de fraude. Os comentários de apoio aos pais traídos foram substituídos por uma avalanche de escárnio. Vão trabalhar, sanguessugas de colarinho branco e Ethan, denuncie-os à Receita Federal. Eram os novos lemas. O confronto final não aconteceu em um tribunal, mas através de um telefone que não parava de vibrar, parecendo um animal agonizante sobre a mesa de madeira. Por volta das 5 da manhã, meu pai ligou. Eu atendi. Ethan, você nos destruiu. A voz de Arthur Miller não tinha mais fúria. Estava oca, sem vida. O banco ligou. As linhas de crédito foram suspensas. A investigação interna começou. Você percebe que tirou tudo de nós, de sua mãe, de sua irmã. Eu não tirei nada, pai, respondi, olhando para as minhas mãos, que finalmente estavam limpas de graxa, mas manchadas pela realidade. Eu apenas liguei a luz. Vocês é que escolheram viver no escuro. Se a verdade
cidade destrói vocês, é porque o que vocês construíram era feito de podridão. E a oficina, você vai cair com a gente. Ele tentou uma última cartada, um sussurro de ameaça desesperada. Eu já declarei falência preventiva e entreguei todos os livros contáveis voluntariamente como testemunha protegida. O meu advogado e a Sarah já cuidaram disso. Eu perdi a The Iron Gearby, o lugar que eu amava. Você o transformou em uma cena de crime. Mas a casa está em meu nome, paga com o meu lucro legítimo que eu consegui resgatar. Vocês não têm mais nada onde se agarrar. O silêncio do outro lado da linha foi o som de uma derrota absoluta. Emily começou a gritar ao fundo, uma voz histérica exigindo saber como ela ia pagar o aluguel do apartamento no Northside agora que os cartões tinham sido cancelados. Meu pai simplesmente desligou. Eu caminhei até a janela. O sol começava a surgir sobre o horizonte de Chicago, pintando o céu de um laranja industrial. Eu não sentia vitória. Sentia um vazio imenso, uma liberdade que pesava como chumbo. Eu tinha salvado meu teto, mas tinha incinerado a minha árvore genealógica. Eu estava livre dos parasitas, mas o custo daquela desinfecção tinha sido meu próprio passado. Olhei para a sala vazia de Lincoln Park. O eco dos gritos da minha família ainda parecia vibrar nas paredes. Eles nunca mais cruzariam aquele umbral. A luz da manhã em Chicago não é gentil. Ela é crua, revelando cada partícula de poeira e cada imperfeição no vidro. Eu estava na cozinha da minha casa em Lincoln Park, segurando uma espátula de metal. Na minha frente, na parede acima da pia, havia um adesivo de vinil deixado pelo antigo dono. Viva, ria, ame. Com um movimento firme, comecei a raspar aquelas letras pretas. O som do metal contra a parede era o único ruído em uma casa que, finalmente, pertencia apenas ao meu silêncio. O processo de desinfecção da minha vida tinha sido cirúrgico. A The Iron Gear estava sob intervenção judicial. Eu perdi o negócio que construí com minhas próprias mãos, mas, estranhamente, o peso que eu sentia nos ombros tinha desaparecido. Quando entreguei os registros das fraudes do meu pai, eu não estava apenas salvando minha pele, eu estava recuperando a minha alma. Eu não era mais o filho prático ou o garoto da graxa que servia de caixa eletrônico para os delírios de grandeza de Emily. Eu era, pela primeira vez, Ethan, um homem sem sobrenome, mas com um teto. As semanas que se seguiram foram um exercício de reconstrução solitária. Meus pais se mudaram para um apartamento minúsculo no subúrbio, longe do brilho de Naperville. Ouvi dizer através de um primo distante que ainda me mandava mensagens de apoio que a reputação deles na comunidade foi incinerada. Emily, a menina de ouro, teve que encarar a realidade que ela tanto desprezava, um emprego de 40 horas semanais em uma loja de departamentos para pagar as dívidas que o papai não podia mais cobrir. Uma tarde, enquanto eu voltava da academia, uma rotina nova que eu adotei para ocupar o vazio deixado pela oficina, eu a vi. Ela estava na praça de alimentação de um shopping, reclamando alto ao telefone sobre como a vida era injusta e como as pessoas não tinham mais empatia. Eu passei por ela com meu café na mão. Ela nem me notou. Estava ocupada demais sendo a protagonista de sua própria tragédia imaginária. Sorri e continuei andando. O monólogo dela não era mais o meu fardo. Sentei-me no meu alpendre naquela noite, observando o sol se pôr atrás dos arranha-céus. A brisa que vinha do lago trazia o cheiro de chuva e asfalto molhado. Eu tinha uma cerveja gelada na mão e uma lista de reprodução que eu realmente gostava tocando baixo. Muitas pessoas dizem que sangue é mais grosso que água, mas o que ninguém te conta é que o sangue também pode ser um veneno que corre silencioso, sufocando seus sonhos para alimentar os dos outros. Família não é apenas um código genético, é um pacto de respeito e reciprocidade. E quando esse pacto é quebrado por ganância e manipulação, a única forma de sobreviver é cortando o laço, custe o que custar. Eu não sou mais o filho que meus pais queriam, nem o irmão que Emily precisava. Sou o estranho que mora em Lincoln Park, o homem que trabalha em um novo projeto de restauração de carros clássicos por conta própria, sem investidores ou sombras. A casa está silenciosa, não há gritos, não há exigências, não há o cheiro de decepção no ar. Apenas o som do gelo estalando no meu copo e a percepção de que a liberdade não tem o cheiro de flores ou de perfumes caros. A liberdade tem cheiro de independência e às vezes ela custa exatamente o preço de uma casa que ninguém mais pode entrar. Fechei os olhos. Pela primeira vez em 30 anos, eu não estava esperando o próximo golpe. Eu estava apenas em casa.